Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, tá? Para o canal Mente Aberta. Nessa sessão aqui eu vou continuar uma conversa com vocês sobre a questão de escolha profissional, né? Essa sessão aqui é correspondente à playlist onde eu venho conversando sobre a escolha profissional, sobre o planejamento de uma carreira profissional, certo? E daí aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão do self, do ego, né, relacionados aí ao processo de uma escolha profissional. Esse período da faculdade eu li bastante teorias sobre a questão da escolha profissional e o que eu encontro de muito comum nessas teorias lidas, né, o que eu observei bastante é que muitos autores atuais sobre essa temática acreditam que a escolha profissional ela é multideterminada, sabe? Ou seja, ela é aparelhada aí por diversos fatores, não só a questão do retorno financeiro, né? Que fatores são esses? Psicológicos, sociais, econômicos também, claro. E aí esses fatores eles atuam sim na escolha por uma profissão, muito embora a gente vê muito, de modo muito comum, muito habitual, o fator econômico predominando. Isso é um fato e eu já falei sobre isso aqui, né? Muitas vezes a escolha profissional ela é feita tendo como princípio de escolha o retorno financeiro, né? O retorno financeiro, poxa, o que é que essa profissão ela vai me retornar enquanto lucro, né? Enquanto valor monetário. E isso não é importante? Sim, isso é importante, mas eu vejo um perigo muito grande quando isso é colocado como um predominante, tratando-se de uma escolha de uma profissão, né? Eu acho que o psicológico e o social também tem que estar envolvido. E eu acho não, os diversos autores que tratam disso acham isso, né? Isso precisa ser levado em conta. E claro, a partir do meu ponto de vista, eles estão extremamente coerentes nesse modo de pensamento. Quando uma profissão ela é exercida aí sem que nos cause uma agradabilidade, o psicológico ele fica assim sucateado, né? E eu até digo isso por experiência própria mesmo. Quantas vezes eu não já exerci uma determinada atividade profissional e eu estava extremamente frustrada mesmo com aquilo que eu estava exercendo, porque não tinha nada a ver com o meu perfil profissional, sabe? Então, acordar todos os dias para exercer uma atividade que não traz sentido para a vida causa estresse, cara, causa desmotivação, causa ansiedade e uma série de outras problemáticas emocionais. Uma escolha profissional autêntica exige a reflexão em torno desta multidimensionalidade e não a partir de uma única dimensão, que seria aí o retorno financeiro, né? Há uma multidimensionalidade que aparelha o campo de atuação e isso precisa ser levado em conta, né? Ou seja, é um campo com o qual eu me identifico, é um campo que desperta em mim o prazer de executar tal atividade, né? Qual a função social que eu estarei exercendo a partir da prática dessa atividade? Para mim, esse exercício ele terá um sentido, o exercício dessa atividade terá um sentido para a minha vida, né? E o retorno financeiro aí é importante sim, né? Mas não é o suficiente, não é o suficiente para que haja aí uma satisfação diante
diante aí de uma escolha profissional, né? O retorno financeiro, ele é importante porque a gente precisa de um retorno financeiro, né, para que a gente para que possamos aí nos manter, né? Nos manter vivendo bem diante da existência. Mas eu digo e repito, há um perigo muito extremo quando isso aí é colocado como ponto dominante. Uma escolha adequada é aquela escolha que vai dar voz ao self, sabe? Ou seja, uma escolha adequada é aquela escolha que combina com a identidade central. Quando uma escolha ela se dá baseada apenas no ego, não é considerado aí uma escolha adequada. Muitos autores vão falar disso. Ah, eu escolho tal profissão porque vai me dar um status social adequado. Um status social, não digo nem adequado, mas acentuado, significativo, né? Então isso é uma escolha tendo como base aí o ego, sabe? Eu escolho essa profissão porque eu serei muito bem visto socialmente, porque eu terei um padrão de vida altíssimo, porque eu terei aí status social. Sim, mas tá, beleza, mas e como é que fica quando você não sente gosto por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está executando? Beleza, eu escolho medicina porque vai me dar status social, né? Tá, mas e se tu por acaso tiver pavor a sangue? Como é que tu vai conseguir exercer a prática todos os dias da tua vida, né? Então, uma escolha adequada é aquela que tem raízes no self. Ou seja, quando a escolha ela tem raízes na identidade central, daí sim tende a ser uma escolha bem satisfatória. Quando tu se identifica de modo multidimensional com aquela escolha, tu tende aí a ter uma maior satisfação no campo de atuação. Tu tende a ser bem mais feliz, tu tende a ter uma maior realização, não só profissionalmente, mas humanamente também, né? Então, assim, quando tu vai fazer uma escolha, e eu falo isso, inclusive, não é nem só tratando-se de uma escolha profissional, é qualquer escolha na vida. Se faz aí necessário a vivência do sacrifício. Qualquer escolha que a gente vai fazer na vida, seja ela profissional ou não, se faz necessário a vivência do sacrifício. Poxa, Carla, não entendi. O teu ego, ele vai ter que sacrificar a ilusão de que um processo de escolha passa somente pelos seus domínios, porque todo e qualquer processo de escolha não passa apenas pelo domínio do ego, né? Há um perigo muito grande quando um processo de escolha passa apenas pelo domínio do ego. O processo de escolha, ele tem que, de modo muito prioritário, passar pelos domínios do self, da identidade central. Esse sacrifício demandado ao ego traz a ideia de morte. O ego, ele perde o domínio sobre um processo de escolha quando o self predomina, quando a identidade central predomina, certo? Então, o que é que acontece? A ideia de perda, nesse sentido, significa dizer que alguma coisa dentro da gente morre. E isso é muito doloroso para o ego, porque o ego ele tem um caráter muito conservador, né? Ele gosta de ter o domínio e o controle de tudo. Então, os mais diversos autores relacionam a dificuldade de escolher com o fato de ter que lidar com a polaridade da morte. Por quê? Porque escolher alguma coisa te faz desescolher várias outras coisas. E isso é dolorido, né? Eu deixo de escolher medicina, eu teria aí condições de passar no vestibular para cursar medicina, né? Medicina que me traria aí um retorno financeiro até então bacana, que me traria um status social bem acentuado, né? Mas
eu não quero fazer medicina, porque eu não me identifico com a prática, muito embora eu tivesse condições de passar e fazer medicina, mas eu não me identifico com a prática, eu quero fazer artes cênicas, porque aquilo me dá prazer, eu gosto demais. Por mais que o retorno financeiro não seja tão acentuado assim, por mais que o campo de atuação não seja tão amplo assim, né, nesse país, mas eu quero fazer porque é algo que me satisfaz, é algo que dá sentido à minha existência. Então veja, na medida que tu escolhe uma coisa, tu desescolhe várias outras coisas, né? Então, escolher uma coisa sacrifica outras possibilidades. Poxa, eu escolho artes cênicas, e porque aquilo é o que me satisfaz. Desescolho medicina, que me traria retorno financeiro, que me traria status social acentuado, que seria muito mais favorável para mim economicamente, socialmente, né? Eu desescolho para escolher artes cênicas, que é o que eu amo fazer, que é o que eu sinto prazer, paixão em fazer. Veja, escolher uma coisa sacrifica outras possibilidades. E é por isso que é tão difícil o processo de escolha, sobretudo de escolha profissional. Qualquer processo de escolha é difícil, porque é um processo contínuo de vida, morte e vida. É um processo de fato doloroso, é um processo de crise mesmo, porque ficar diante de uma decisão, minha gente, é ficar diante de uma alteração do padrão de vida, sabe? Sobretudo uma decisão no que diz respeito à profissão, né? Porque ser profissional aí numa determinada área faz parte de ser no mundo, falando aí de modo bem fenomenológico, né? Ser profissional numa determinada área faz parte do teu ser no mundo, e fazer uma escolha por uma profissão é complicado por isso, porque aquilo que a gente vai exercer faz parte do nosso ser no mundo, certo? E ser no mundo de um modo que não traz satisfação a nível de identidade central, a nível de self, é extremamente deprimente. E é por isso que escolher uma profissão requer uma cautela muito acentuada, um cuidado muito acentuado com as exigências do ego. Requer, nesse sentido, priorizar de fato o self, a identidade central, para que daí você possa escolher aquilo que de fato está dentro da real vontade de como que você quer ser no mundo, certo? Bom, então é isso, gente. Eis aí mais uma explanação, mais uma conversa sobre a questão, né, da escolha profissional. Eu vou deixar aqui na tela final a playlist onde eu venho falando sobre essa temática. Quem não assistiu os vídeos anteriores, fique à vontade para assistir. E você vai encontrar aí também um íconezinho com a minha foto, que aí diz do meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise. Lá eu falo só sobre psicanálise. Então, se você gosta da psicanálise, né, se você se identifica com a psicanálise, fique à vontade para conhecer o canal lá e se inscrever lá também. E aqui no campo de descrição do vídeo, você encontrará aí o meio de contato comigo, que é por e-mail, certo? Para dúvidas e sugestões de assuntos. Só peço a você que tenha paciência quanto a trazer a tua dúvida ou a tua sugestão de assunto aqui para o canal, porque eu recebo vários e-mails e aí eu vou atendendo por ordem de chegada, tá certo? Não passo ninguém na frente de ninguém para não ser injusta, então isso de fato demanda um certo tempo até que eu venha conseguir acessar o teu e-mail, estruturá-lo e trazê-lo para dentro da playlist Carla Responde, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. E até as próximas gravações.